Minas Agora. Oferecimento Renato Automóveis. Telefone 34-3241-0300. Concluindo, assim, a nossa proposta de levar projetos às plataformas, enfim, dos candidatos a prefeito de Araguari, nós vamos encerrar, então, com o Serginho, que foi o último a ser sorteado e que fecha conosco, então, essa programação que nós pretendemos levar aos nossos eleitores as opiniões, as avaliações, enfim, as decisões que terão que tomar até o dia 2 de outubro. E aí, Serginho, vamos bater um papo aqui, comentar a respeito do que você pretende se eleito, e eu gostaria, então, de iniciar falando com você a respeito da saúde. A ideia que eu tenho, né, uma visão que chegou para nós do partido, é uma visão de parceria público-privada com o Instituto Master Presidente Antônio Carlos. Nessa parceria público-privada, ele cuidará das UBSs, né, porque elas estão prontas e vai efetivar depois um mobiliário, mas é necessária uma mão de obra, com um custo menor, porque nós vamos, nessa fase aí pós-impeachment, que vamos ter um presidente administrando o país com outra visão, que alguns estudiosos acreditam que é a volta do neoliberalismo. Então nós temos que partir para essa parceria público-privada, para que a população seja beneficiada. Não só a população de Araguari, porque hoje nós também regionalizamos certos atendimentos, como de Cascalho Rico, de Estrela do Sul, nós temos que amparar, porque no corte de gasto do orçamento, houve cortes também no Hospital das Clínicas da Universidade Federal. Sem dúvida. E com isso, né, essa população está flutuando aí. E nós temos que, cada município, assumir a responsabilidade. Mas no caso de Araguari, essa é uma visão que a gente tem, através de consultas, né, através de encontros com as partes da sociedade que vão ajudar a gerir para que a população seja atendida como ela merece e dentro da universalidade da saúde. Ok. A respeito de cargos de confiança, esse é um setor que é muito questionado pela população. Você vê como esse negócio aí de pegar um parceiro de campanha e colocar a ocupar um cargo, tendo ele ou não qualificação? Olha, é muito delicado, né, dona Leda, isso aí. Porque, no meu caso, que sou candidato, né, eu tinha candidato a vereador, mas houve um problema de que a candidata a vereadora retirou, automaticamente nós tivemos que retirar os candidatos homens, né? Então eu fiquei só com a chapa prefeito e vice. E a situação que envolve isso é que você fica sozinho, né, nessa batalha. Mas com relação aos cargos de confiança, dentro da própria estrutura da prefeitura, tem pessoas qualificadas. Nós propomos uma lista tríplice dos funcionários já de carreira e efetivados. Até porque, por exemplo, acontece de eu ser eleito prefeito. Eu não posso parar a máquina administrativa, então eu preciso dos próprios funcionários que já estão lá, para que ela ande até que encaixe outros sentimentos da sociedade com relação à ocupação desses cargos. Veja, senhora, que eu citei lá no debate lá do COP, no colégio. Isso, sobre o fato de fazer uma parceria com o Roel, que é do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Eu não posso entrar numa coisa de discriminar, porque o Roel, ele é ligado ao governador de Minas, que ainda tem 2 ou 3 anos de mandato. E é necessário para a cidade de Araguari uma pessoa que tenha esse acesso lá, também os deputados, para que nós não acontece o seguinte, para a gente não viver aquela situação do ostracismo de ficar no meio de briga política. Então aí eu teria acesso ao governo do estado, numa composição com eles. Eu não posso entrar nessa coisa de ficar discriminando, né, o Partido dos Trabalhadores
por causa da queda da presidente, mas que ainda ela continua elegível, né? Se eleito, Serginho, qual o seu projeto para atrair investimentos para a nossa cidade? A senhora veja que na resposta que eu estava te dando, né, encaixa essa aí dessa parceria, né, com o governo do estado. Porque o governo do estado hoje tem muita influência sobre a administração municipal. E no caso do aeroporto, a Codemig, ela fez um lançamento aí de linhas aéreas, mas lá para o lado de Varginha, né, Curvelo. Então nós temos que fazer uma consulta para aproveitar o aeroporto de Araguari. O grande lance, assim, que eu acho da administração é nós não nos perdermos em brigas. Então, como foi assim, bem aconteceu pensado em administração passada, aí o vice ficava com ciúme, porque um deputado de fora ia ajudar o município, não podia porque ele era candidato. Então nós não podemos ter isso, porque quem é prejudicado é a população. Ela não tem aquele serviço. No caso, pega o caso do hospital, vou nele um pouco. O Hospital Público Municipal sofreu aí, que foi uma retaliação política de um governante que fez o hospital e o outro foi perseguir esse mandatário e prejudicou, foi a população que ficou sem atendimento. E está lá o hospital. E o caso é o seguinte, todos os proponentes aí de candidaturas a prefeitos na atualidade, eles tiveram tempo de administrar o hospital, a rodoviária, o ginásio poliesportivo, mas deixaram passar, porque ficaram perdidos em brigas políticas, em discussões. Nós temos que caminhar para uma coalizão e ajudar a população araguarina, pensar no coletivo. O que Araguari precisa? De uma liderança servidora. Não é de um líder que ganha uma eleição e depois vai ser servido. É de uma liderança que vai servir a população. E segurança pública? Uma outra colocação que eu fiz lá no debate, que faz parte também desse bojo ideológico do PSOL, é com relação a uma participação da educação junto com a segurança. Em que sentido? Aí nós propusemos a capelania escolar. Como que funciona a capelania escolar? São pessoas que são alçadas de dentro de entidades e até de segmentos religiosos, interdenominacionais, que vão ocupar espaços nas escolas para gerir um aconselhamento da juventude, né, das moças, dos moços, para que eles evitem, né, e conheçam uma outra opção de saída, que também passa pelo reativamento da nossa praça de esportes, onde a juventude carente de Araguari vai ter seu espaço lá de praticar esporte. Porque ela não tem condição, talvez, de praticar esporte no Pica-Pau ou outros clubes privados. Então, ela tem que ter a praça de esporte gerida pelo município, que vai pegar esses jovens e levar eles a participarem do esporte. Então, o esporte, a educação, aí nós vamos remediar e fazer uma visão preventiva com relação à segurança. E também porque eu não estou inventando a roda, né, dona Leda? O ProERD ajuda muito Araguari, as outras entidades, o Lions, o Rotary, a maçonaria, tem ajudado muito Araguari. Nós não funcionamos sozinhos. E o município, o gestor municipal, ele não está inventando a roda, nós temos que ser parceiros e nos voltarmos para isso, em vez de nos voltarmos a cuidar da classe política, que ela não se sacia, ela é insaciável. Mas agora o povo ele é carente e tem condição da gente ajudar eles. A questão da educação é a base de tudo e nós sabemos disso. Nada acontece, nada se conclui se não for por meio da educação. Se eleito, o que você faria ou fará para a educação pública? A educação pública municipal, eu considero que um dos atrativos da educação pública, né, sem entrar nesse debate da pedagogia do ensino, né, ou de Paulo Freire, ou de Darcy Ribeiro, mas eu vou uma coisa mais prática, que é atrair as pessoas, né, a juventude estudante, através de uma alimentação, através
do esporte dentro das escolas. Por quê? E tem que ser, o jovem tem que ser atraído para dentro da educação. Com atividades agregadoras, né, Isso, seria? mas e recompensadoras. Porque, por exemplo, o jovem vai e estuda, mas ele chega e fala, não vou conseguir o dinheiro para pagar a faculdade. Aí que entra o município com as bolsas de estudo. Que aí ele vai ter certeza, né, vai ter a segurança que fala, não, eu vou ter uma bolsa, eu vou concluir meu curso superior. Aí a senhora plantou uma esperança dentro do coração da juventude que ela vai caminhar e vai ter um futuro melhor. Dentro dessa pode-se dizer, ou filosofia ou gestão, que nós vamos caminhar. Aí dentro das suas propostas, o que você considera de mais consistente, mais importante na sua plataforma? Eu considero, eu já tenho 10 anos, né, dentro do Partido Socialismo e Liberdade, então você cria um condicionamento a nível de coletividade, a nível da visão socialista, sabe? Que muitas pessoas falam, mas vai discutir Marx, Lenin e por aí afora. Eu falo, não, olha, tem jeito de você praticar o socialismo dentro da ética de Jesus Cristo. Não que eu estou fazendo assim, usando religião ou a Bíblia para usar, assim, especificar o que você quer dizer. As pessoas, mas não é que dentro da ética de Jesus Cristo, a universalidade e a religação de certas camadas sociais, elas ficam mais próximas, você fica mais encorajado, não menosprezando outros filósofos aí, né, dentro da ideologia. Mas eu creio que nós precisamos de estar em legendas que te ajude a formar esse conceito. E já há muito tempo, aquele conceito sendo formado e sendo martelado em você. Aí as coisas acontecem. Não tem jeito de eu pensar isso, eu falar o que eu estou falando, se eu estivesse fazendo isso de um ano para cá num partido. Eu não assimilaria nada da ideologia, nem teria condições de pôr em prática. Então, eu considero isso é muito valioso na vida do homem. É como formar, né, dona Lê? A pessoa 5 anos para formar para médico, mais 5 de residência. Isso. Então, é dentro dessa visão aí, desse cooperativismo, dessa vida solidária, né, ou dentro dos 3 pilares, né, da liberdade, fraternidade e igualdade. Né? Se você não se eleger, ou por qualquer razão você não estivesse aí participando, do elenco que nos é apresentado, quem você gostaria ou quem você apontaria como candidato ideal? Olha, a senhora fez uma pergunta aí delicada, que até o Silvio, lá do Center Sacolão, fazendo uma propaganda para ele chega perto de mim e fala assim, Serginho, quem que é o segundo lugar? Porque o primeiro é você, é o segundo, né? Mas olha, é uma avaliação assim, muito... Porque eu considero... Você vê, eu não vejo defeito, né? Mesmo que a gente tem que fazer oposição. Você pega, vou pegar uma análise do Raul, vou fazer um ponto de vista do Raul, um ponto de vista do Marcos Coelho e dos moços, né? Um ponto de vista do Raul, que é um moço que ele não consiga se reeleger, mas ele vai ter a plataforma dele para deputado está pronta, né? Assim, a nível de obras, sim, a nível de urbanização da cidade, por aí afora. No caso do Dr. Marcos Coelho, né? E é um homem de bem que deixou a vida empresarial dele e veio para as ruas, para as praças públicas, para ser um questionamento aí de oposição, né? Também sacrificou muita coisa da vida dele. No caso do Nilton Eduardo, igual eu falo para o Nilton e para o Roel, vocês dois estão sentindo o que eu já sentia de ficar sozinho nessa luta aí, nessa queda de braço, né? Então, dona Leda, o caso é o seguinte, é só nas urnas mesmo, gente. O voto é secreto. Você não arrisca, né? Não, né? O voto é secreto, né? Sem dúvida que é secreto. Tem essa situação aí. É difícil de fazer essa colocação agora, sabe? Sempre um prazer conversar com o Serginho, que tem, como vocês puderam perceber, um conhecimento bastante amplo da questão política,
um conhecimento enorme das questões e necessidades de nossa cidade. Muito obrigada, Serginho, pela sua participação aqui conosco no News Up Now, deixando então a sua mensagem e as suas opiniões. Tá, obrigado, dona Leda, e eu espero que nós possamos destravar Araguari dessas situações do passado aí que tanto nos machucaram e prejudicou a população. Então eu proponho, né, coloco o meu nome para ser avaliado por você e no dia 2 de outubro o meu número é 50. Se eu merecer essa chance, né, espero contar com o voto de cada um. Muito obrigado.